O Eurico pai era diferente do Eurico dirigente? Era muito mais complacente, muito mais Doce. tolerante. Tolerante, né? O Eurico dirigente era bastante intolerante com algumas coisas, né? Mas ele pouco interferia. O Eurico pai era muito... Não tinha as vontades dele, né? Fazia muito as nossas vontades, né? E no Vasco, o dirigente, ele queria as vontades dele, né? As maiores virtudes do Eurico que você, como filho, vivenciou? Uma das maiores virtudes do meu pai é que meu pai tinha um coração bom. Meu pai, tudo que foi criado em cima dele, todas as místicas que foram criadas em cima dele de mafioso, de homem que pudesse fazer mal. Eu nunca vi meu pai fazendo mal a uma pessoa, incentivando a fazer mal a uma pessoa. Inclusive, uma vez eu até escutei um podcast seu que o Eurico teria mandado quebrar o seu carro e tal. Eu não acredito numa coisa dessa. Eu acho que alguém pode ter até tentado quebrar o seu carro por uma influência do Eurico ter falado alguma coisa a seu respeito. Agora, a ordem dele, eu não acredito. O Eurico não era um cara... Eu acho que se ele tivesse alguma coisa com o garotinho, ele iria lá. Eu não tô dizendo que você tá mentindo, eu tô dizendo que é... Ele ficou... Euriquinho, eu vou te dizer uma coisa. Na época, as pessoas eram da Força Jovem, que eram... ligadas a ele, eu entendo. Parece que ele tem muito poder. Mas ele, inclusive, teve o carro dele já quebrado pela mesma torcida. Também já foi perseguido por ela. Quer dizer, ele não tinha tanto controle assim, entendeu? Depois, a gente teve umas diferenças, mas depois... Isso é normal. Depois a gente chegou... Meu pai era um cara de muito embate. Mas dialogando, inclusive, em casa de amigos e tudo mais. Mas o meu pai não era um cara de carregar mágoa das pessoas. Você é um cara que viveu o esporte há muitos anos, conviveu com várias pessoas do esporte, que inclusive brigaram com meu pai, e viu... que depois de um tempo ele se relacionou bem com essas pessoas. Ele não carregava esse rancor de ninguém. Olha, o Amadeu Pinto da Rocha e o Dr. Pedro Valente foram os dois maiores amigos que eu tive dentro do Vasco. E eram figuras ligadas a Eurico, amigões, porra. Tanto o Dr. Amadeu como o Dr. Pedro Valente, que inclusive eu citei aqui outro dia, e o filho dele lá em Miami tem uma academia, sei lá, mandou mensagem para mim e tal. Porque ele interferiu naquela briga do Eurico com a TV Globo. O Pedro Valente levou o Eurico lá. Sim, ele foi um grande responsável. Na época com o Roberto Marinho, levou ele lá para almoçar. Ele foi o grande responsável por essa aproximação pós o rompimento do SBT.